prevenção da hipertensão arterial tem que ser feita desde o nascimento, vamos dizer assim. Por quê? Porque o indivíduo que nasce numa família de hipertenso, ele tem maior chance de desenvolver hipertensão. E isso pode acontecer até em umas idades mais jovens, entende? Criança ou adolescente. Então, o importante está baseado em duas coisas. Primeiro, um estilo de vida adequado para prevenir a hipertensão arterial. Então, do ponto de vista de estilo de vida, vem a parte de reeducação alimentar. Eu não estou falando de dieta. Dieta dá a ideia do começo, meio e fim. Eu estou falando de uma reeducação alimentar, onde o indivíduo vai estabelecer aquilo para o resto da vida. Então ele tem que fazer uma dieta pobre em gorduras, então são essas gordura animal, o próprio azeite que a gente usa achando que é bom, ele tem 9 calorias por ml, por quantidade. Então se o indivíduo usar muito desses azeites, ele pode engordar também. Então as gorduras, as massas, que são os carboidratos, e o sal, principalmente, que o sal é o grande vilão da hipertensão arterial, são coisas que nós temos que controlar. Nós comemos muito mais sal do que nós precisamos. Por quê? Porque nós ingerimos muito alimento industrializado. 77% do sal que nós comemos vem dos alimentos industrializados e também do sal que é adicionado depois que o alimento está pronto. Quando eu falo em alimento industrializado, eu estou falando do nosso dia a dia, do pão, do queijo, das coisas que vêm em vidro, em lata ou em plástico e dos embutidos, como a salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela. São todas coisas cujo principal conservante é o sal. Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente para que elas evitem ter um grande consumo de sal. A nossa população, de modo geral, come de 12 a 15 gramas de sal por dia. Nós precisamos de 4 gramas de sal por dia. Então é importante que as pessoas aprendam a ler o rótulo dos alimentos, porque lendo os rótulos dos alimentos elas vão poder saber qual é o alimento que tem mais ou menos sal e fazer as suas opções. O tratamento da hipertensão arterial é baseado em duas etapas, que são simultâneas. Primeiro, a etapa do tratamento não medicamentoso, onde a gente vai orientar o indivíduo a ter um estilo de vida adequado, praticar exercícios, então ele tem que pelo menos caminhar 40 minutos, o ideal são 5 vezes por semana. Dormir adequadamente, sono tem tudo a ver com o aumento da pressão arterial. O indivíduo que dorme mal, que tem a apneia obstrutiva do sono, ele para de respirar quando está dormindo, isso daí tudo mexe com o nosso sistema hormonal e pode aumentar a pressão arterial. O indivíduo tem que ter um equilíbrio entre trabalho, lazer, família e tudo mais. Isso também é que vai manter a parte mental dele sem grande ansiedade, sem grande depressão, sem grandes alterações neuropsíquicas, que também mexe com a pressão arterial. Além disso, vem a parte nutricional, como eu comento sempre, que é importante se comer com pouco sal, fazer um controle de peso muito adequado, existe uma relação direta entre peso e pressão. Ganhou peso, a pressão sobe, baixou peso, a pressão abaixa. Também evitar o tabagismo, que também interfere com essas artérias, que é onde a pressão está elevada, e o álcool. Álcool em maior quantidade ajuda a aumentar a pressão arterial. Então, a gente orienta o pessoal a ter muita moderação no consumo de álcool. Um outro aspecto muito importante no controle da hipertensão é o uso de medicamentos. Então, hoje em dia, depois que a gente faz esse tratamento não medicamentoso, alguns pacientes a gente associa simultaneamente o tratamento medicamentoso com o não medicamentoso e outros a gente tenta primeiro o não medicamentoso, quando não responde, a gente continua com o não medicamentoso, mas adiciona medicamentos. E hoje a gente está muito na fase de usar medicamentos em associação. Então existe uma infinidade de classes de remédios para tratar a hipertensão, de doses, de associações, que aí só o profissional de saúde vai poder definir de acordo com a característica individual de cada paciente que tipo de associação é o ideal para ele para controlar a pressão.